Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. E justamente vamos começar falando, né? O ano está acabando, foi um ano difícil para vários setores da economia e principalmente para o trabalhador de Foz do Iguaçu que precisa do transporte coletivo. Foi pauta nesse programa aqui durante vários programas, né, meu amigo Paulo Bogner, da situação, muitas dúvidas com relação ao fim do consórcio Sorriso, depois com a entrada da aviação Santa Clara, e nós estamos também já projetando para o ano que vem um novo sistema de transporte aqui para Foz do Iguaçu, né? Corretamente, Moacir, isso porque hoje a empresa que opera o serviço, como você mencionou, a Aviação Santa Clara, opera por meio de um contrato emergencial de um ano que vencerá em março de 2023. Então, até lá, a prefeitura tem que organizar uma licitação para escolher aí o consórcio ou a empresa que irá efetivamente oferecer esse serviço a partir de março de 2023. Então, para atualizar o nosso ouvinte sobre esse tema, a gente recebe aqui o secretário Fernando Maranich, que ocupa aí essa secretaria extraordinária do transporte coletivo em Foz do Iguaçu, dedicada exatamente para formular esse processo licitatório aí que escolherá a próxima empresa. Bom dia de novo, Fernando, é um prazer tê-lo, você que sempre esteve aqui em outras situações aí em nome do Fostrans, naquele momento você representava o órgão, justamente apresentando aqui as informações sobre o transporte coletivo, e hoje aí nessa secretaria também ligada aí com essa finalidade específica e importante de organizar a licitação do próximo processo licitatório que irá selecionar a empresa ou o consórcio. Seja bem-vindo ao programa novamente. Eu vou começar te perguntando, Fernando, a Câmara aprovou essa semana uma lei que atualiza, né, as normas, aí, as regras do transporte coletivo na cidade. O que muda, o que aconteceu de substancial nesse projeto aprovado pelos vereadores? Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes. Basicamente, 2 pontos principais, que é a forma de remuneração da empresa prestadora de serviço. Anteriormente, a lei previa que eles seriam, né, o serviço de transporte seria financiado apenas pela tarifa paga pelo usuário. Hoje se vê, né, em todas as cidades brasileiras que a tarifa não é suficiente para arcar com os custos operacionais do sistema. Se fosse apenas pela tarifa, a tarifa deveria estar em R$ 7,00 hoje, a tarifa é R$ 4,50. Então essa diferença os municípios brasileiros têm subsidiado através do orçamento público, né, para manter uma tarifa mais em conta para o usuário. Então a mesma coisa foi proposto aqui para a Câmara Municipal, os vereadores aprovaram a lei e está previsto então a possibilidade de não só se pagar por tarifa e ou por quilômetro rodado. Então, se for mais vantajoso para o poder público, para o usuário ser só tarifa, a lei autoriza. Mas também, se não o for, como hoje se demonstra que não é, também o subsídio através do pagamento por quilômetro rodado pela empresa. Então, será vitoriosa na próxima licitação a empresa que oferecer um serviço pelo quilômetro rodado mais barato. Né? Então, basicamente, hoje está em torno de R$ 8,00 o quilômetro rodado. Né? Então, quem oferecer menos na próxima licitação vai ser a empresa prestadora de serviço. Lembrando que pode ser uma empresa, como pode ser um consórcio de empresas para prestar esse serviço em Foz do Iguaçu. E o segundo ponto principal da lei é a questão da bilhetagem eletrônica. Né? A proposta é que a bilhetagem eletrônica, que foi aprovada assim, passe a ser do município de Foz do Iguaçu. O que quer dizer isso? O município vai ter o controle do real ingresso de receita no sistema. Porque antes, quem recebia os valores eram as empresas, e aí poderiam, não estou dizendo que faziam, mas poderiam maquiar esses números para não informar para o poder público. Então agora o sistema de bilhetagem vai ser nosso. Nós vamos saber quanto entra no sistema, quanto o município precisa subsidiar realmente, quantos são os isentos, os gratuitos, os idosos, os estudantes, os que têm um benefício assistencial, né? Todos esses nós passaríamos a ter esse controle, saber quem são, onde pegam ônibus, onde descem, onde pegam para retornar para sua residência, né? E ter condições de fazer uma pesquisa origem-destino mais fidedigna. Como é que a prefeitura chega a esse resultado do que é mais vantajoso para o município e o usuário? Se é o quilômetro rodado ou a tarifa? Quais critérios que estão colocados aí para se decidir?
Custo. Hoje o custo com diesel e com salário é a principal despesa da empresa transportadora, né, de passageiros. Então, se o diesel estivesse mais barato, né, se o custo operacional estivesse mais barato, daria para custear todo o sistema apenas pela tarifa paga pelo usuário, né? Então, hoje o diesel, né, ele está muito oscilante, todos os meses ele muda, né? Talvez aí nos últimos 6 meses variou 38% o diesel, né? E isso reflete, obviamente, na tarifa. Então, para não repassar para a tarifa, o poder público tem que subsidiar, como acontece em todas as cidades brasileiras. Para vocês terem uma ideia, a gente tem subsidiado aí em torno de 22%, né? São Paulo, ano passado, subsidiou com 3 bilhões de reais, de um total de 10, então 30%, e esse ano a previsão é subsidiar com 3,5 bilhões de reais. E aí a novidade é que todos os municípios estão buscando uma forma de subsidiar a tão esperada tarifa zero. Alguns municípios já têm isso em algumas linhas, né? Alguns municípios menores em mais linhas, né? Então é isso que se busca. O que é o mais vantajoso? É a melhor qualidade com maior número de ônibus pelo menor preço. E essa é a equação que não é tão simples assim de se fechar, tendo em vista algumas peculiaridades da nossa cidade, que a gente pode mencionar a questão do desenvolvimento urbano da nossa cidade, que foi feito de forma não tão organizada assim. A gente percebe muitos vazios urbanos na nossa cidade, né, e loteamentos muitas vezes populares ou não afastados. Então, tudo isso que é feito longe, né, a cidade não vai crescendo de forma, né, gradual, e vai sendo longe construídos esses loteamentos, tem que se levar uma estrutura pública que é cara e que é custeado pela receita dos nossos impostos, né, de todos. Então, faltam também, não é só colocar mais ônibus ou o tipo de ônibus que se fala no elétrico, no biometano, né? Planejar as vias urbanas da nossa cidade e aberturas de algumas vias que se encontram fechadas. E aí podemos falar da mais famosa delas, talvez, é a João Paulo II, que ela tem que ser aberta o quanto antes para possibilitar uma mobilidade urbana, principalmente de quem trabalha na Avenida das Cataratas e quer ir para Três Lagoas. Então poderia pegar ali a João Paulo, parar na rodoviária e da rodoviária ter um ônibus que seguisse para Três Lagoas. Não ter que ir até o TTU para esperar o ônibus TTU para depois ir para Três Lagoas, né? Jorge Samwas também, que falta ali 100 metros de abertura. Então, tem que pensar melhor a mobilidade urbana da cidade. Então, por isso que é uma secretaria, né, que tem conversado assim, transversalmente com outros secretários, secretário de obras, secretário de planejamento, né, para que a gente ofereça possibilidades de sugestões, alterações para a cidade como um todo. Tem a questão de faixas exclusivas de ônibus, né? E se a gente fala de faixa exclusiva de ônibus, necessariamente haverá necessidade de se retirar ou suprimir algumas partes de estacionamentos em avenidas públicas hoje, né? Se a gente pensar a Avenida JK e Tancredo, né, que são 3 faixas, em alguns pedaços dela ainda temos estacionamento, que acaba funilando e prejudicando o trânsito. Então, quanto menos estacionamento, mais fluidez, mais rapidez para o transporte coletivo chegar até o seu destino e entregar ao usuário em segurança. Você falou dos subsídios. Quanto a prefeitura já repassou para a atual operadora Aviação Santa Clara nesse período em que essa empresa está à frente do transporte coletivo em Foz? Eu não sei dizer especificamente quanto para ela, né? Mas hoje, em média, tem sido subsídio de R$800 mil mês. 800 mil por mês. Começou em março, então, né? De março até agora, então, né? Mais ou menos aí uns 7 milhões de reais, talvez. Né? Não é para ela, né? Mas é para subsidiar um serviço público essencial para o cidadão, para o usuário do transporte aqui em Foz do Iguaçu, né? Quanto mais gente estiver no transporte coletivo, menos gente vai estar nos veículos individuais, né? Então, menos poluição, menos acidente, então é menos despesa na saúde, né? Nós temos muitas cirurgias no hospital, cirurgias eletivas, que não são de urgência, que estão marcadas e acabam sendo canceladas porque um acidentado que é de urgência
né, chegou na frente, tem que atender aquele acidentado. E acidentado, claro, acidentes, né, basicamente com motos. E aí vem a questão da fiscalização. Então, o sistema de transporte é um sistema complexo, é questão de financiamento, é questão de trânsito, é questão de mobilidade urbana, né, é de financiamento, basicamente, né, de custeio, de onde nós vamos tirar as receitas, né, vamos tirar da segurança, um pouquinho da educação, um pouquinho da saúde, claro que reverte, né. Quanto mais transporte a gente tiver, talvez mais gente vindo até o centro adquirir, ou em centros comerciais, adquirir, com mais aquisição vai gerar mais emprego, com mais emprego, mais imposto volta para o município, e o município, nesse círculo virtuoso que é a economia, pode botar mais ônibus. Então, é tudo isso que se planeja, né? Junto também à Secretaria de Turismo, lá temos o economista Borges, que sempre nos auxilia nos cálculos. E a gente tem conversado com muitas cidades, né? Nos reunimos aí com o secretário de Itajaí, o senhor João, nos encontramos com a Secretaria de Cascavel, Secretaria de Paranaguá e entidades de classe, Sindicato de Hotéis, Sindicato dos Trabalhadores de Bares, Restaurantes e Hotéis aqui de Foz do Iguaçu, Sindicato de Motoristas, né? O Citrof, o senhor Vitorassi, o senhor Rodrigo, e outras pessoas e entidades que nos procuram. A Secretaria Extraordinária tem esse nome porque ela é temporária, né? Ela vai até março, a competência dela é a entrega do estudo técnico preliminar, que foi entregue semana passada ao senhor prefeito, né? Tanto o estudo técnico preliminar, o ETP, que chama da bilhetagem eletrônica, e do ônibus. Essa semana, agora segunda-feira, deve ser entregue o termo de referência e o edital para ser enviado para a Procuradoria dar um parecer jurídico para ver a viabilidade, né? A legalidade do procedimento, para poder se publicar o edital. A publicação do edital ocorrendo aí até, né, o dia, vamos imaginar, até o dia 15, 16, agora de dezembro. O prazo do pregame eletrônico ele pode se fazer em 8 dias, mas o prefeito municipal ele diz que quer dar mais publicidade a esse edital para que mais concorrentes venham participar dessa licitação, visando assim conseguir baixar o valor a ser pago pelo município. E aí, com isso, então, as previsões, né, é que essa abertura das propostas seja feita na primeira quinzena de janeiro. Primeira quinzena de janeiro, a gente já sabe quem é o vencedor, qual é a empresa que deu a proposta, né, mais vantajosa ao poder público, contratar ela. E aí vem fevereiro, março, né? Dia 13 de março é o último dia que a Aviação Santa Clara vai estar prestando serviço por meio do contrato emergencial. Nada impede que ela venha, hoje não tem nada que impeça que ela venha participar dessa nova licitação também. O serviço do transporte coletivo é sempre muito questionado aqui na cidade, né? E aí, no tempo do consórcio Sorriso, muito se endereçou ao contrato algumas amarras que impedissem, né, da qualidade avançar. O que vocês estão pensando, o que vocês estão se preparando para evitar esses problemas no próximo contrato, Fernando? Exatamente essa possibilidade de se pagar a empresa pelo quilômetro rodado. O que acontecia muito com o consórcio Sorriso, como era uma empresa, uma concessionária de um serviço público? Ela prestava o serviço e ela era custeada basicamente com a tarifa, só com a tarifa que ela recebia. E aí o que acontecia? A gente precisava colocar mais ônibus, ela dizia o quê? Olha, município, você tem que me pagar, porque não compensa. Eu não vou colocar um ônibus para transportar 4 pessoas se me custa R$1.000 o ônibus com motorista, com diesel, e eu vou arrecadar de 4 pessoas R$10, R$15. Né? Então essa argumentação jurídica é que fazia com que ela acabasse, né, judicializando as ações e acabasse, né, sendo vitoriosa. Com a possibilidade agora da alteração da lei, prevendo que o poder público pode pagar com quilômetro rodado para subsidiar, o poder público vai chegar e vai dizer, bota a linha lá. Se a tarifa não cobrir os custos da operação dessa linha, o poder público vai bancar. Por isso que a gente tem que pensar muito bem e buscar um valor, né, do quilômetro rodado mais barato, para que os cofres públicos não se onerem tanto assim. Qual seria o número adequado de ônibus rodando em Foz do Iguaçu para atender a todas essas demandas que devem chegar muito à prefeitura pelo aplicativo 156 de reclamações, mas também por meio da imprensa, né, essas reivindicações do passageiro por mais ônibus, né, por menor tempo de diferença entre um ônibus e outro, enfim, para que ele não perca tanto tempo no seu deslocamento, né, que isso implica na qualidade de vida, implica numa série de situações ao usuário, Fernando. A gente precisa melhorar a frequência dos ônibus, então a gente precisa racionalizar o sistema, então com vias mais diretas, né, linhas mais diretas e que não fiquem recortando o bairro como a gente vê hoje. Né?
Que mais? Mais ônibus? Sim. O que seria o ideal? Se a gente falasse utopicamente, seria que todas as pessoas usassem o transporte coletivo. É menos poluente, né? É menos agressivo. A saúde, a poluição, menos acidente, né? Menos desgaste das vias públicas, o asfalto, tudo isso, né? Mas claro que a gente sabe que nem todo mundo vai preferir usar o ônibus. Então, eu acho que primeiro tem que ofertar um sistema melhor, demonstrar que ele está mais racional, que a pessoa está demorando menos para chegar no seu destino, e aí a gente vai atraindo mais gente. Atraindo mais gente, a gente vai colocando mais ônibus. O que eu posso dizer para vocês de dados assim concretos? O consórcio Sorriso chegou a atender 70 mil passageiros por dia, né, de segunda a sexta, com 134 ônibus. Hoje nós temos 84 ônibus atendendo 45 mil passageiros. O ideal seria voltar aos 134, mas algo de forma gradual. Não adianta colocar os 134 ônibus hoje, o poder público vai estar pagando isso, né, e eles andarem vazios. A gente quer alterar. Então se fala muito na questão de fomentar alguns bairros, que a gente tenha linhas alimentadoras e ônibus circulares no bairro para fomentar. E quem sabe até algumas linhas dessas, está se estudando a viabilidade econômica e financeira para que elas sejam gratuitas. As pessoas, para fomentar o comércio no bairro, seja gratuito, e aí colocar linhas troncais, por exemplo, Itaipu Prefeitura, com maior frequência de ônibus. Porque o que se vê hoje é muita sobreposição de linhas. Em outubro tivemos um evento de transporte em Foz do Iguaçu, vieram secretários de São Paulo, Bahia, do Paraná, aqui Curitiba principalmente, o presidente da Urbis, o Egeni, e falando disso, que as linhas têm que ser linhas troncais, com alimentadores de cada bairro para essas linhas troncais, e aí a gente pode, pelo desenho do nosso mapa viário, pensar em algumas linhas troncais, por exemplo, TTU Cataratas, TTU Felipe Vancher até o final, TTU República Argentina, TTU Costa e Silva, TTU Itaipu, linhas principais onde tem o maior número de pessoas, quem sabe usar até mais a Paraná, Paraná tem um diferencial que as pessoas que trabalham na Paraná ou moram na Paraná acabam usando mais o transporte individual, a gente não sabe se porque não tem uma oferta suficiente de transporte coletivo, ou porque também o padrão econômico das pessoas que trabalham ali talvez seja um pouco mais elevado, então preferem o transporte individual. Mas o transporte individual traz alguns problemas para o trânsito, para a fluidez, para a segurança viária, comentei antes com vocês, a questão dos acidentes, e muitos desses acidentes são com motociclistas, e muitos desses acidentes são com motociclistas, com motos, com placa estrangeira e sem habilitação. Por quê? Porque a pessoa precisa trabalhar, é caro o transporte coletivo, ou é caro tirar a carteira de habilitação, preferem comprar a moto do outro lado, mais barata, e correr o risco, não só de se acidentar, como você pega numa blitz, numa fiscalização. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em conjunto, então com várias secretarias, com o Fostrans, basicamente, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Turismo. Ô Fernando, a atual operadora, a Aviação Santa Clara, ela recebe por quilômetro rodado atualmente. Sim, recebe por quilômetro rodado. Essa forma de repasse, de pagamento da prestação do serviço, não implica necessariamente no aumento do número de ônibus. Você menciona, a gente tem uma defasagem do que a empresa opera hoje, com aquele momento ápice do consórcio Sorriso, que foi de 130 e tantos veículos, uma diferença de 50 carros, ou seja, é bem significativo, no contrato que a prefeitura está instrumentalizando, tem algo para garantir uma frota mínima, porque tudo isso que você elencou não vai acontecer, mesmo que se opte pelos alimentadores, você precisa ter carro na rua, você tem que ter ônibus circulando, correto? Correto, é isso que a gente trabalha. Com essa racionalização do sistema, com esse sistema tronco alimentar, a gente passa a ter possibilidade de, pagando por quilômetro rodado, tirando essas sobreposições, colocar mais ônibus nas linhas alimentadoras. Então é isso que a gente tem pensado. Esse contrato atual prevê 500 mil quilômetros mês, e o que a gente está fazendo para março, a partir de março, é 700 mil quilômetros, podendo ser aditivado 25%, chegando em 825 mil quilômetros mês. Então, primeiro se alterou a lei, depois vai se buscar também os recursos orçamentários necessários para custear essas despesas que não forem custeadas somente pela tarifa. Como é que a prefeitura está olhando esse imbróglio da caducidade do contrato com o consórcio Sorriso? Recentemente a gente teve até uma decisão do juiz anulando aquele decreto, invalidando os efeitos daquele decreto que retirou
de circulação, o consórcio Sorriso, ou seja, esse fantasma aí jurídico, ele permanece e está bem vivo, né? Não é temerário fazer uma licitação sem ter isso totalmente resolvido, aí muda a operadora, tem um revés na justiça, a prefeitura tem que voltar atrás. Como é que vocês estão olhando para isso? Existe, claro, um risco, a Procuradoria analisou esse risco, acha o risco baixo devido... essa sentença que decretou, então, né, a nulidade do decreto municipal que tinha anulado com o consórcio Sorriso, o juiz de Foz do Iguaçu já tinha dado uma liminar nesse sentido, o município recorreu para o Tribunal de Justiça em agravo de instrumento e o juiz suspendeu a decisão do juiz daqui. Aí veio para a sentença. Então era esperado que o juiz que tinha concedido a liminar em Foz fosse dar a sentença no mesmo sentido. E agora a gente espera que com o recurso para Curitiba a gente tenha, em sentido contrário, a mesma decisão daquele juiz que tinha suspendido antes a liminar, que conceda, né, a reforma dessa decisão. Então, isso é um processo judicial, todo mundo sabe que um processo judicial é longo, né? Depois de Curitiba ainda se pode recorrer para Brasília, e o juiz de Foz deixou bem claro, né, que o consórcio só volta no final do processo. Então, o consórcio Sorriso dificilmente vai conseguir com que esse processo se acabe, né, antes de 2025, que era o prazo contratual com eles. Alguma chance de ser prorrogado o atual contrato emergencial com a Aviação Santa Clara? E como está a situação jurídica das empresas que participavam do consórcio Sorriso? Elas poderão disputar a próxima licitação de Foz do Iguaçu? Então, com a decretação de caducidade do contrato, as empresas ficaram declaradas inidôneas. Com essa decisão do juiz anula também os efeitos da declaração de inidoneidade, né? Então, a princípio, elas poderiam participar da nova licitação, sozinhas ou em consórcio com outras empresas, né? O consórcio anterior era formado por 3 empresas, então pode cada uma delas disputar contra as outras ou se juntar com outras empresas. Outras empresas já procuraram também, né, de fora do estado, querendo informações sobre essa licitação que nós vamos realizar, e a gente está confiante que vai dar certo, né, para que a gente vá melhorando aos poucos, não é de uma hora para outra, mas aos poucos o transporte, o serviço essencial público de transporte coletivo urbano na nossa cidade. Está sendo pensado uma forma de atrair mais empresas? Na última a concorrência para o contrato emergencial, 2 empresas basicamente disputaram, uma sendo vencedora, né? Como é que vocês trabalham, pensam para atrair mais empresas, para você ter mais possibilidades de avaliação, para garantir o interesse público, obviamente? O valor mais barato, né? É isso que a gente quer. A proposta mais vantajosa para a administração pública é aquela que custar menos para os cofres municipais, né? Na última licitação, 2 empresas participaram, a empresa Fênix e a empresa Aviação Santa Clara, né? Até porque essas 3 empresas do consórcio estavam declaradas como inidôneas que não poderiam participar. Então agora nós teremos essas 2, mais as 3 do consórcio e mais outras que vierem, né, aqui para frente. Então a gente acredita que a concorrência vai ser maior e com isso vai ser benéfico ao usuário porque o custo vai ser menor. Fernando, para a gente terminar, o que você pode antecipar aí o usuário que espera por essas melhoras aí de mais linhas, mais frequência de horários? Que mensagem que você dá para o nosso ouvinte aí, pensando nessa nova licitação, tratando de alguns desses problemas que foram falados aqui, que são de conhecimentos da gestão pública já de algum tempo? Que ele tem que participar, que ele tem que opinar, que ele tem que sugerir, né, através dos seus representantes ou diretamente na secretaria, através de entidades representativas também. A gente precisa ouvir o maior número de pessoas, é isso que eu tenho buscado nessas reuniões, né, com essas entidades, para tentar resolver o problema. O transporte público ele é coletivo, ele tem que pensar coletivamente, né, e uma das coisas que a gente tem pensado para aqueles bairros mais afastados, com menor número de passageiro, é ter um serviço diferenciado, se não por ônibus, por vans. Né? Então, de forma assim bem genérica, né? Falando, o ônibus custa 8, o ônibus custa 8, o micro-ônibus custa 6, a van custa 4. Então, para aquelas localidades distantes, não tem por que o município pagar um ônibus, né? Subsidiar um ônibus. Vamos subsidiar uma van, pelo menos a van para pegar ele e trazer até o próximo ponto de ônibus, que seja integrado o sistema para que ele continue pagando apenas uma tarifa para chegar, né, até o seu destino. Isso vai continuar. Temos que trabalhar muito a divulgação, a comunicação, né, da possibilidade da integração temporal em qualquer local da cidade. A pessoa hoje com cartão,
ela não precisa ir até o TTU para pegar, ela pode parar em qualquer ponto da cidade e fazer as integrações, tantas quantas forem necessárias para chegar no destino dela. Aproveitando o gancho que você deixou, por que não avança o sistema de transporte alternativo na cidade, com vans, por exemplo, tendo já sido aprovado a lei nesse sentido aqui em Então, esse era um problema, que antes, na lei anterior, previa uma concessão pública com serviço de exclusividade. Essa nova lei não prevê mais isso. Então, sim, agora começa a avançar a possibilidade do poder público, então, ter o serviço de ônibus, serviço de vans alternativas, de linha executiva, de linha turística, que tanto se fala. Antes, tudo isso estava na mão do consórcio. E aí ele não tinha interesse em realizar essas linhas, essa atividade, né? Agora nós teremos mais liberdade com essa nova lei que foi aprovada na Câmara. Faltou te perguntar por qual período que vai ser o próximo contrato, e como você mencionou a participação da sociedade, essa minuta da licitação antes de ser efetivada em licitação estará para consulta pública e opiniões da população? Então, o estudo técnico preliminar foi entregue na sexta-feira ao senhor prefeito, agora segunda, né? Deve ser entregue o termo de referência, tudo sendo aprovado, deve ser publicado, então, para ter uma maior divulgação no site da prefeitura e também nos órgãos de imprensa oficial para chamar os interessados. O recebimento das propostas devem ser feitos aí na primeira quinzena de janeiro, né? Então, para dar um mês aí de prazo para as empresas se prepararem, e o prazo que está se prevendo é de 3 anos, podendo chegar a 5 anos. Nesse meio tempo, em 2, 3 anos, é o tempo necessário para se maturar e se desenvolver uma assessoria melhor e até a contratação através de uma fundação universitária, né, que é o que tem sido feito. A Cascavel agora recentemente contratou a FIP, né, para fazer esse estudo e apresentar propostas de melhoria no transporte público de Cascavel, e a gente deve ir no mesmo sentido. Mas demora 1 ano e meio, 2 anos para entregar essa assessoria toda, né? Dentro desse prazo, então, se fazer assessoria para fazer a nova licitação, aí sim de concessão do transporte coletivo por 15, 20 anos, 10 anos, um prazo maior que seja de interesse da administração pública. Além da concessão, é pensada outra possibilidade, outra hipótese, por exemplo, como a municipalização do serviço? É pensado. As possibilidades hoje do serviço de transporte coletivo, ele pode ser feito via permissão, que é um ato mais precário, autorizativo, via concessão pública ou prestado diretamente pelo município, né? Então o município poderia, né, juridicamente falando, é possível adquirir ônibus e fazer um concurso para motoristas e colocar. Acredito que uma empresa pública seria mais engessada para compra, né, para uma operação de transporte coletivo, para compra de diesel, por exemplo, né? O diesel, hoje, as operadoras do transporte compram a cada 3 dias. Né? Imagina a administração pública gerindo, fazendo licitação para compra de diesel, para compra de pneu, para manutenção de veículo, né? Acredito tenho para mim que a iniciativa privada faz isso com maior eficiência. Mas possível, juridicamente falando, mas não acredito que a gente vá por esse caminho. Eu acredito que, sim, o poder público poderia comprar alguns veículos, né? E aí nós estamos falando de uma matriz energética utilizada diferente da diesel, menos poluente, como a elétrica, e entregar para o operador o uso desses veículos, pagando o motorista e pagando a manutenção. Né? O Chile é um país aqui próximo ao nosso que tem uma maior frota de ônibus elétricos. Né? Os operadores de lá comentaram que o custo de manutenção de um veículo diesel para um elétrico, o diesel lá para eles custa $8, comparativo com o elétrico 90 centavos. Então nós estamos falando aí de 11% o custo de manutenção. Claro que um ônibus a diesel custa hoje na faixa dos 700 mil e um ônibus elétrico mais de 2 milhões. Né? Então tem tudo isso para se levar em consideração, mas tem seus benefícios, né? Principalmente por nós sermos uma cidade turística, que tem um parque nacional belíssimo das cataratas, tem essa pegada ambiental muito forte, podemos ir por esse caminho também. Muito bem. Fernando, a gente agradece a sua participação por ter trazido esses Apenas colocar aqui a opinião do nosso ouvinte, Paulo, Vamos que lá. manda pra gente. O Aldo Pois não. Marcelo Barbosa diz o seguinte: bom dia, sou usuário do transporte coletivo e, na minha opinião, melhorou bastante. Claro que falo a rota que eu utilizo, que é o Parque Imperatriz. E já que se citou o assunto, por exemplo, do transporte alternativo, ele diz que morou em Bombinhas, Santa Catarina, lá tem vans, detalhe de graça. Portanto, agradecendo aí a participação do nosso ouvinte. Nem todo mundo reclama, tem gente elogiando o Maraschini. É difícil, é complexo, né? Atrapalha a vida de muita gente. São 45 mil pessoas que necessitam do transporte coletivo, né? Então, não dá para agradar, né, todo mundo, mas que bom que ele conscientemente falou. Lembrando, pegando o gancho de Bombinhas que ele mencionou, né?
Bombinhas tem lá também algo que a gente andou estudando, a questão de uma taxa de fiscalização dos carros de fora, né? Então isso poderia custear também essas vans, ou esse transporte alternativo gratuito que se pensa aqui nas linhas alimentadoras no bairro, até mesmo para fomentar o comércio local. Isso está sendo pensado, né? Não só Foz do Iguaçu, né? Mas outras cidades também, bem lembrado aí pelo nosso ouvinte. Obrigado pela participação, tenha um bom dia, Fernando. Obrigado, Paulo, obrigado, Moacir, obrigado pelo convite, né? E continuo à disposição na secretaria para qualquer esclarecimento. Marco Zero, onde tudo começa.